Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos fortaleça, nos ampare e nos proteja sempre. Eu falo boa tarde, mas dependendo de cada um que estiver assistindo o vídeo, pode ser boa noite, né? Enfim, horário que cada um tem a oportunidade de se recolher ao seu íntimo espiritual e ao seu cantinho de preferência para essa comunhão, né, espiritual, essa dedicação para o nosso ser espiritual. Eu estou dizendo boa tarde porque está uma tarde linda, né? Há pouco eu estava observando o pôr do sol aqui, né? E comecei a observar, né? O pensamento a ver como Deus é perfeito na sua criação, não é? Quantas coisas boas que Ele nos deixa, nos deixou e nos dá, né? Que alegra o nosso coração. E a natureza é uma dessas coisas. Ela é perfeita. Fora a destruição que nós causamos, mas a natureza é perfeita. Não é? Nós olhamos no horizonte, nós vemos as árvores, aos pássaros, né? E às vezes, quando nós de repente não estamos numa sintonia espiritual boa, num padrão espiritual bom, como nós temos dificuldade para nos voltarmos, por exemplo, para a natureza, olhar as coisas que estão à nossa volta, dar aquele momento de meditação, respirar fundo, em contato ao ar livre, né? Em contato com essa sintonia amorosa, essa energia boa, né? Que vem das árvores, das flores, das plantas, né? Essa energia boa que vem do canto dos pássaros, da vida ali no nosso entorno, né? Se nós tivéssemos essa condição de parar, raciocinar, né, nos momentos que nós não estamos bem, quer dizer, condições, né, na maioria das vezes nós temos, é que nós não nos atentamos a isso, né? Quantos desgastes e quantas energias negativas e pensamentos de dificuldade nós deixaríamos de emitir, não é? Então, muitas vezes, quando as coisas não estão bem e falta o recurso para a solução ou aquela nossa preocupação, nós precisamos converter isso em energia boa, em sintonia boa que nós venhamos a buscar. E muitas vezes nós temos assim a facilidade de nos prendermos a situações de tanta dificuldade e não olhamos as coisas boas que está à nossa volta e até aquilo que nós já fomos presenteados por Deus. Essa é uma dificuldade do espírito, né? No nosso atual padrão de evolução, ainda nós temos essa dificuldade tão grande de nos ligarmos às coisas boas, né? E quando nós nos desligamos, quando nós encontramos um local, um refúgio, que nós possamos entrar em meditação espiritual, nós vamos observar que nós entramos numa sintonia com um plano maior, com esses irmãos amorosos, com muita facilidade, porque eles estão aí, não é? Às vezes nós falamos tanto em espíritos obsessores, essas coisas, e na verdade nós temos tantos amigos espirituais ali, prontos a nos ajudar com uma vibração amorosa, com uma prece amorosa para nós, mas nós não percebemos. Então, por isso que a gente sempre coloca, vocês já me ouviram, em todos os vídeos eu falo isso, e não, esse não vai ser diferente, a importância de cada um de nós termos ao longo da nossa semana, pelo menos um dia, um único dia, pelo menos, que nós possamos nos encontrarmos naquele ambiente que mais nos aconchega, né? Que mais nos agrada. E
ali fazermos a leitura de um bom livro, não é? Fazermos ali, assistirmos a um vídeo de uma palestra, de um evangelho, um vídeo de estudo, não é? E isso é que nos eleva, porque quando nós estamos nessa sintonia com o plano espiritual, essa sintonia amorosa, o nosso coração se abre através das boas energias e nós conseguimos captar essas vibrações boas e conseguimos transmitir vibrações boas. É uma troca, é uma renovação. Então nós precisamos sempre nos atentarmos a isso. E nessa época de grandes dificuldades que nós estamos passando, nós descobrimos como é importante os estudos que nós tivemos, como é importante os ensinamentos que nós tivemos e que continuamos a ter no reduto dos nossos lares, através dessa ferramenta que é a internet, as coisas boas chegando até nós. Só parou quem quis. Só parou quem quis. Porque, ao contrário, nós não estamos ativos. Nós realizamos trabalhos sem sair de casa, usando essa ferramenta, a internet. Bastava ter a boa vontade, né? Então nós temos que ter essa boa vontade conosco. Isso é uma forma de nos amarmos. Porque não adianta eu querer amar o outro se eu não consigo me amar. Percebe? Não adianta. Fica muito difícil. Eu preciso gostar de mim. Eu preciso gostar do meu ser espiritual. E entender que eu tenho um papel eterno nesse universo de harmonia, né? Então, nessa sintonia amorosa, nós vamos cerrando os nossos olhos, não é? Vamos entrando nessa comunhão com o nosso espírito protetor e que cada um, no seu momento, que escolheu para fazer o seu estudo, o seu evangelho, o seu aprendizado, possa sentir a harmonia envolvendo o nosso ser espiritual, nos trazendo tranquilidade ao coração, aliviando os nossos pensamentos. E assim, nós vamos rogando ao nosso querido Mestre Jesus, esse irmão amoroso, que na sua infinita misericórdia nos envolva. E aquelas dificuldades que se achegam até o nosso coração, que elas sejam colocadas de lado. E que Deus, nosso Pai, na sua infinita bondade e misericórdia, no momento oportuno, possa nos trazer o socorro para as nossas dores, para as nossas angústias. E hoje, nós temos a condição de pedir a Deus que nos ampare através da prece que Ele nos deixou, que é o Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações. E livra-nos do mal que ainda reside em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho e continuamos com o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. E aí, nós já passamos pelo perdoai para que Deus vos perdoe, não é? Reconciliar-se com os adversários. E hoje nós vamos falar do item 7 e 8, o sacrifício mais agradável a Deus. Olha lá. Então,
nós vamos fazer uma leitura que são 2 itens pequenos. Então eu creio que nós podemos estar aqui lendo. Então, quem quiser pegar o seu evangelho, é o capítulo 10, o sacrifício mais agradável a Deus, itens 7 e 8, né? Para que a gente possa acompanhar. Então vamos lá. Portanto, item 7, desculpa. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virá fazer a tua oferta. Mateus, versículos 23 e 24. Agora o item 8. Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virá fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso se perdoe aos outros, e que se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro, de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras. Deixai ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Muito bem. Eu queria 2 tópicos, né? 2 parágrafos, na realidade, que estavam aqui no item 8, que é importante a gente frisar. É quando ele coloca essa coisa das oferendas, né? Então, se a gente for analisar, pelo menos numa história recente da humanidade, nós vamos encontrar muito essa coisa das oferendas aos deuses, né? Isso sempre ocorreu e aos poucos ele vai sendo erradicado. Então, essa coisa da oferenda era sempre aquela situação da troca, né? Eu vou dar isso a essa entidade superior, vamos dizer assim, a esse ser maior, vamos colocar esse Deus, e ele vai me retribuir de alguma forma, não é? Então era um costume que tinha, onde também a gente observava muito, inclusive, essa coisa do sacrifício, inclusive de pessoas, que eram oferecidas em sacrifício, né, nessas civilizações mais primitivas, não é, em troca de algum benefício. E se oferecia, né, animais, o melhor carneiro, aquela coisa, não é? Isso ainda nós observamos em algumas, vamos dizer assim, não vou dizer religiões, porque como ele coloca, os seguidores do Cristo, né,
já sabem que isso não é necessário, né? Então, o Cristo materializou essa coisa da oferenda naquela época, porque ele colocou, era o costume dos judeus, daquele povo daquela época, né? Então, era uma forma dele trazer o seu ensinamento, né, diante de uma situação que se apresentava naquele momento por conta de uma oferta material. Mas lembrando, quando nós falamos assim, na casa espírita, os templos religiosos, as igrejas, né? Realmente elas necessitam do bem material. Então, se eu tenho condição de fazer a minha doação material, financeira, né, para casa, nós temos que lembrar ali que nós estamos levando o recurso material para que a casa possa fazer os seus trabalhos assistenciais. A casa espírita paga a água, paga a luz, paga telefone, ou bem ou mal ele precisa de um funcionário ali, pelo menos na copa, para dar manutenção na limpeza. Então, a nossa oferta material, quando nós temos a condição de fazer, deve ser feita assim. Mas, sabedores de que aquela nossa oferta é para um fim de recursos materiais para casa, não é? Então eu estou doando com o meu coração, então nós temos que conseguir fazer. Se temos a oportunidade de fazer qualquer doação material para o bem, vamos fazer, não é? E outra coisa que eu queria lembrar, esse parágrafo que ele coloca aqui, que quando nós entramos no templo ou na casa espírita, quando agora entrando na casa espírita, que nós de fato deixemos lá fora todo mau pensamento, toda vibração difícil. Porque a gente observa muitas vezes, eu vi muito isso nos tratamentos médicos, né? Quando nossa casa, a oportunidade de trabalhar nas salas médicas, a maioria das pessoas que estavam ali estavam mais preocupadas com o horário ali, muitas vezes a gente pegava a pessoa ali olhando o zap, ali aquela coisa, do que com a própria preparação, muitas vezes com o evangelho que estava sendo realizado ali, até que nós recebemos o atendimento, se ia demorar, se não ia demorar, não é? Do que propriamente com a sua paz espiritual. Claro que a espiritualidade ela vai estar realizando o trabalho para aqueles que estão ali, mas o trabalho deles vai ser tão dificultado pela minha vibração de dificuldade que um efeito positivo que poderia ser muito maior, ele é prejudicado. Não por culpa da espiritualidade, da equipe espiritual que está trabalhando ali, dos médiuns, mas sim por minha própria responsabilidade em não dedicar aquele momento, né, para assistir o meu evangelho, para receber o meu tratamento. Percebe? É isso que nós temos que cair a nossa ficha. Não é? E isso a pandemia veio nos mostrar. Quantos compromissos nós tivemos que adiar, né? Porque nós não podíamos mais sair da nossa casa. Então isso é uma oportunidade de reflexão. É por isso que eu estava dizendo. Nem tudo que Deus nos dá, desculpa, vamos corrigir isso. Tudo que Deus nos dá, seja através das nossas provações individuais, através das provações coletivas, não é? Tem um fundo de aprimoramento espiritual. Basta, na realidade, eu abrir o meu coração e entender isso. Ok? E aí, quando ele coloca essa coisa do sacrifício mais agradável a Deus, porque veja, eu posso realizar grandes obras ou pequenos trabalhos no campo, por exemplo, da assistência,
né? Em várias oportunidades, eu tenho a condição de realizar os meus trabalhos, né? Sejam eles pequenos, grandes, né? Sem comparar o tamanho das realizações de cada um, é a oportunidade que Deus me deu. Mas eu preciso estar em comunhão espiritual com Deus, nosso Pai. É isso que Ele espera de nós. Por isso que esse capítulo 10 aqui, ele é bem-aventurados os misericordiosos. Percebe? Então, eu vivenciei uma situação aqui recentemente, onde a pessoa insiste em bater numa mesma tecla de que ela foi lesada por alguém. E o pior, ela acha uma situação vivenciada há um bom tempo. Então ela não tirou aquilo do seu coração. Aquela ferida, aquela mágoa ficou. Então, não adianta eu falar que eu amo o meu irmão, né? Eu posso realmente amar meus irmãos, mas eu tenho a dificuldade com o outro. Amar aqueles que estão ali à nossa volta, no nosso meio, é fácil. Mas amar os nossos desafetos e me reconciliar com o outro, essa barreira que eu criei, para mim é muito grande. Então, como que eu posso, né, me dizer um seguidor do Cristo carregando mágoas, rancores, decepções? Então, não é claro que os trabalhos que eu faço, né, para o bem comum, as minhas boas ações, elas contam. Mas eu não posso esquecer também que na nossa volta à espiritualidade, eu vou ter a minha dificuldade espiritual para ser resolvida. Por isso que o Pai nos ensina: reconcilia-te com teu irmão enquanto está ao lado dele, enquanto nós estamos aqui. Correto? Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. E o sacrifício mais agradável a Deus também, quando nós vencemos as nossas tendências negativas, o orgulho, a vaidade, o preconceito, os julgamentos, a maledicência. Percebe? Então esse é o ser cristão em aprendizado, em burilamento, nessa comunhão amorosa com Deus, nosso Pai. Nós precisamos refletir sobre isso. Isso é muito importante, não é? Nós não podemos perder essas oportunidades de aprendizado e colocar, principalmente, em prática, não é? Então não adianta nada. E aí onde ele coloca que o cristão, ele espiritualizou essa coisa da oferenda, da oferta, né? Ou seja, eu realizo os meus trabalhos, faço a minha caridade, as minhas boas ações, desvinculada de qualquer pretensão de receber algo em troca, seja de quem for. Percebe? Então é isso que nós precisamos nos atentar. Ok? Então, meus irmãos, era essa mensagem que nós tínhamos para hoje. Eu espero que nós tenhamos tido a oportunidade de passar alguns minutos aqui juntos, né, nesse aprendizado, e sempre pedindo a Deus, nosso Pai, que nos fortaleça, nos ampare sempre, não é? E, como a gente sempre fala, até uma próxima oportunidade de estarmos juntos, ok? Muita paz para todos e um até sempre, tá bom?